Em nosso estudo anterior, nós vimos a estrutura do Novo Testamento e nós vimos e que ele pode nos ensinar a relação entre os levitas, sacerdotes e samaritanos. E a razão por que nós não usamos frequentemente a palavra samaritano, mas sim netineus, é porque nós não vamos para Lucas capítulo 10 para essa história. Nós primeiro abordamos esse estudo através do livro de Esdras. E no livro de Esdras, quando fala dos gentios, não fala de samaritanos, mas sim netineus. E uma outra forma que nós achamos importante, aplicável a palavra netineus, é porque existe uma conexão entre os sacerdotes, levitas e netineus. E essa conexão é o templo. Todos trabalham no templo, cada um de uma forma diferente. Essa é a razão que a gente nomeia netineus. Eles eram trabalhadores do templo. E a gente encontra isso na história do livro de Esdras. Mas o uso da palavra samaritano nós podemos aplicá-la também. Eu só gostaria de fazer uma observação. Os sacerdotes e os levitas, eles estão conectados com o templo em Jerusalém. Isso é óbvio, a gente não precisa nem falar. Mas talvez alguns de nós não estamos atentos que no livro de Esdras, quando a gente começa a falar sobre o templo, e eu acabei de mencionar sacerdotes, levitas e netineus, trabalhadores do templo, os samaritanos estão também neste livro. E o que os samaritanos querem fazer é ajudar a construir o templo. Então, se você está familiarizado com a história, eles não são permitidos, eles são proibidos de fazer isso. Os judeus, o povo de Deus, fala para os samaritanos que eles não são permitidos ajudar na construção do templo. Esse é um ponto importante para fazer. Porque quando nós pensamos sobre a construção do templo, é a Igreja de Deus, o seu povo, que estão envolvidos nessa atividade. E os samaritanos não fazem parte desse trabalho. E a razão por que isso se torna significativo é porque se você vai 500 anos atrás, aliás, para frente, nós estamos agora na história de Cristo, nessa história aqui. Essa questão dos samaritanos vai surgir novamente. Não é em Lucas capítulo 10. Essa é uma outra história. Não é um homem, é uma mulher. É uma mulher samaritana. E ela vai ter uma discussão com Cristo. Eu creio que você está familiarizado com essa história. Essa é a história da mulher no poço. A razão por que isso se torna significativo, porque é onde que essa discussão se passa. A gente sabe que
Essa história acontece no tempo de Jacó. Jesus tem essa discussão com ela. A gente pode encontrar isso em João. Não é óbvio na história bíblica em si, mas você pode ir nos comentários de Ellen White sobre isso ou fazer uma pesquisa. Mas esse poço está localizado geograficamente em um local. Em João capítulo 4, quando eles têm essa discussão, vai haver uma conversa sobre uma montanha. Então, se você for em João capítulo 4, e a gente já vai ver o verso. Se você for para João capítulo 4, verso 20, ao você ir lá, ela vai dizer que Jesus era um profeta. Então, no verso 20, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela diz: esta montanha é em Jerusalém, que é a Monte Sião. Então tem duas montanhas que estão em discussão aqui. E a razão por que existem essas duas montanhas, porque ela está dizendo que os samaritanos, eles adoram nesta montanha e os judeus adoram em outra montanha. Então, essa montanha que ela está se referindo, o nome é Gerizim. E nessa montanha, os samaritanos construíram um templo. E eles adoravam a Deus nesse templo, nesta montanha, nesse monte. Então, no verso 20, existe um argumento sobre qual que é o templo ou a montanha correta. Então, seja se eles forem netineus ou samaritanos, ambos estão conectados com o assunto de templo. Eu quero que você se lembre aquilo que nós falamos nas apresentações, na apresentação anterior. Esse aqui é um resumo do que a gente conversou. Lembra que existiam esses dois grupos? A gente tem essas colunas indo aqui para baixo. E nós temos 3 colunas. E cada linha é ou boa ou mal. São histórias que se repetem. João é ruim, Cristo é bom. Os discípulos de Cristo e Judas e os outros 11 discípulos. Histórias de repetição. Quando a gente falou sobre João e Cristo, nós fomos para que livro? Malaquias. Olhamos para 2 versos. Malaquias 3:1 e Malaquias 4:5. E o que nós vimos eram 2 mensageiros. O mensageiro que prepara o caminho e o mensageiro da aliança. O primeiro mensageiro é aquele que prepara o caminho. Ele é João. Ele também está se refere como Elias no capítulo 5. O segundo mensageiro é identificado como mensageiro da aliança, que é Cristo. Então, a gente tem a relação entre esses dois com o primeiro e o segundo mensageiro. Nós lemos os desejados de todas as nações.
que João tinha alguns erros em sua mensagem. Ele não entendeu a natureza do reino de Cristo. João vai dar uma mensagem de uma dupla mensagem. Seria um cumprimento de uma profecia e também o tempo desse cumprimento. Ele está correto quando ele chega na questão do tempo. Está baseado em Daniel capítulo 9. Mas ele está incorreto quando chega no cumprimento disso. Se você lembra, nós falamos sobre isso. Então, podemos ver que o primeiro mensageiro é meio correto e meio errado. E esse é um tema que você tem conexão com o primeiro mensageiro. Algumas histórias apenas tem um mensageiro. Por exemplo, a história de Moisés, apenas um mensageiro. A história dos mileritas. E eu vou argumentar que nesse contexto existe apenas um mensageiro. Se você for para a história de Moisés, no início do seu ministério, ele está meio correto e meio errado. O que ele entende quando ele inicia o seu ministério como primeiro mensageiro? Assim como todos, ele acredita que o tempo é cumprido. Ele sabe que ele é o mensageiro porque ele é a quarta geração. Ele tem esse conceito próprio. Essa é a questão de tempo que ele teve como correto. O que ele teve incorreto? O cumprimento dessa profecia. Como é que ele vai cumprir essa profecia? Através da força. Ele diz que ele vai levantar um exército cujo ele seria o líder desse exército. Ele vai fazer uma guerra literalmente contra o Egito. Meio correto, meio errado. É apenas quando ele se torna o segundo mensageiro que ele se torna completamente correto. E tem o mesmo problema com Miller. Ele começa a sua jornada e ele está meio correto e meio errado. Ele cumpre a primeira mensagem angélica. O que diz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. Porque o tempo está cumprido. Mas o cumprimento dessa mensagem, o que ela se parece, está errada. Eu te dei 3 testemunhas. Então você sabe que no fim do mundo, o primeiro mensageiro terá as mesmas características de estar meio correto e meio errado. Onde que Miller estava errado? No quê? Ele estava errado no entendimento de que assunto? A gente encontra aqui. Nesse diagrama de 1850, o santuário. O entendimento do santuário é errado. O que ele pensa que é? A terra? E o que é realmente? O santuário celestial? Da onde que ele obteve a sua teologia? Ele não inventou. Não foi de Laodiceia, porque Laodiceia não existia ainda. Ele pega essa teologia de Sardes, da igreja. Moisés, ele vai construir um exército. E da onde que ele tem essa ideia de que ele vai lutar contra o Egito?
ele obteve através do entendimento que a igreja tinha naquele tempo. João Batista, o que ele acreditava? Assim como o restante da nação, ele acreditava que as pessoas seriam libertas do cativeiro. Da onde que ele obteve essa teologia? Ele obteve essa teologia da igreja. As 3 testemunhas de que o primeiro mensageiro teve um entendimento errado da profecia que eles estavam dando. Então a gente chega na nossa história e a gente deve esperar a mesma coisa. Então, na nossa história, quem que é o primeiro mensageiro? Todos nós sabemos quem é o ancião Jeff Pippinger. Todos devem estar claros e ter uma aceitação sobre isso. Então, é muito fácil ver o cumprimento disso. O que ele ensina é que o tempo é cumprido. Agora, será que o tempo está correto? Claro que é. O tempo está correto. 1989. Agora chegou no tempo onde a profecia seria cumprida. A gente pode argumentar que profecia que é essa? A gente usa a linguagem do primeiro anjo, quando ele diz que a hora do seu juízo é chegada. Então, a hora do seu juízo está vindo. Chegou, na verdade, a hora chegou. Esse é o tempo. O cumprimento é o quê? A hora do juízo. Esse é o cumprimento. A hora, o tempo, a chegado. O tempo para o que chegou? Do juízo. Então você sabe que haverá um problema ou um erro na questão do julgamento. Esses erros já foram pré-construídos. E o que você precisa fazer, ao invés de para poder entender o erro que o ancião Jeff tem ensinado, é fazer o quê? É saber da onde que ele tirou esse erro. Que é de quem? Da igreja. A igreja o ensinou esse erro. Ele aceitou o erro, mas ele deu uma mensagem que é baseada em tempo. Agora, este assunto, esse argumento, nós já mencionamos antes, está em público. Eu quero que nós pensemos sobre isso. Por que esse erro, eu quero dizer que é necessário? Porque se acontecesse de uma forma diferente, nunca teria sido cumprido. Vamos imaginar que João, este aqui, está meio correto em relação ao tempo e meio correto no cumprimento. Que quer dizer que ele está 100% correto. Então, ele está certo no cumprimento e correto no tempo. Então, apenas imagine isso. Jesus, ele está correto no tempo? Sim. Ele está correto no cumprimento? Sim. Vamos ver qual que seria o resultado disso. Então, Jesus vai para a sua cidade natal, Nazaré, e ele vai ser convidado para pregar. Então, ele vai, ele
vai para o púlpito, vai para o livro de Isaías e ele fala sobre que assunto? O cativeiro. E o que ele diz? Este dia, o que é tempo, esta profecia é cumprida, está cumprida. Então, todos vão dizer amém. Eles gostam disso. Até eles dizer o que a profecia quer dizer. Porque ele diz, você é o povo de que essa profecia está se referindo. Esse é o entendimento correto. Porque ele está meio correto em tempo e ele está meio correto no cumprimento. Então ele está completamente correto. E o que eles querem fazer a ele? Eles querem matá-lo. Eles querem pegar e jogá-los para morrer. Eles não vão acreditar na sua mensagem. Deus sabia disso. Então João, ele tinha que dizer para o povo que o tempo chegou, onde você precisa nascer de novo. E quando os romanos abusarem de você, você precisa aproveitar isso. Você precisa aceitar isso. E quando eles te machucarem, apenas dê ao outro lado da sua face para eles baterem. Quando eles te tornarem um escravo, trabalhe mais duro ainda. Você acha que sua mensagem teria sido ouvida? Claro que não seria. Então ele vai ensiná-los que o tempo chegou, onde nós vamos levantar um exército e nós vamos destruir os romanos. E todos amam essa mensagem, porque é sua própria mensagem. E, portanto, eles aceitam. Esse é o motivo que milhões de pessoas o seguiram. Eu quero que a gente perceba um problema com o primeiro mensageiro, o primeiro anjo. Se a sua mensagem fosse 100% correta, quem que ouviria? Ninguém. Nunca teria sido aceita. Então, eles têm que ter esse erro construído dentro da sua própria mensagem. Você vê isso na linha de Moisés. Você vê na linha de Miller. Você vê na linha de Cristo. Então, Miller vai ser levantado 1798 e ele vai dizer para o povo: temei a Deus. Se assuste, tema. Dê a Ele glória. Mude suas vidas. Porque em 46 anos, Jesus vai sair daqui para lá. Você não será capaz de ver, de sentir. Você não vai notar nada diferente na sua vida. Quem que vai ouvir a isso? Ninguém ouviria. Ninguém temeria e estaria assustado. Porque senão as pessoas iam perguntar para ele: o que vai acontecer quando isso ocorrer? Ele ia dizer: não se preocupe. Abel vai ser julgado? Não vai ser nem você que vai ser julgado. Que pergunta eles fariam? Quando que o meu nome vai vir? E ele diz: eu não sei. Que tipo de mensagem tola não seria essa? Será que assustaria as pessoas? Claro que não. Então ele tem que dar uma mensagem que é meio errada. Isso que em 46 anos Cristo viria, que a gente não deve se preocupar sobre Cristo, nós não nos preocupamos com Ele, ou nós nos preocupamos? Porque a gente precisa se preocupar sobre este anjo.
Esse é o que nós deveríamos estar assustados. Porque quando esse anjo vier, ele vai... o sangue vai sair, jorrar da nossa cabeça. É disso que você precisa temer, porque esse anjo vai chegar nessas pessoas e sangue vai, na verdade, jorrar. É isso que as pessoas precisam temer. É por isso que a gente tem uma mensagem que está errada. Então, a gente chega à nossa história, 1989. O ancião Jeff é levantado e ele diz que o tempo está cumprido. Todos diriam, ok, que bom, o que vai acontecer? E ele diz, em alguns anos, se você não tratar as pessoas de forma apropriada, você vai ser destruído. Quem que acreditaria nisso? Ninguém. Eles diriam, o que quer dizer tratar as pessoas de forma apropriada? As mulheres deveriam usar calças. E nós devemos tratar os negros de forma igual aos brancos. E as pessoas que têm orientação sexual diferente, a gente não deve, de forma alguma, ir contra eles. Todos os adventistas aceitariam isso. Quantos de vocês aceitariam isso? Nenhum. Então, o que ele fez? Ele prega uma mensagem que ele tirou de quem? Da igreja. E que mensagem é essa? Porque nós somos adventistas do 7º dia. Então ele vai pregar uma mensagem sobre que assunto? O 7º dia. O sábado. A questão do decreto dominical. E ele tira isso de uma teologia adventista. Moisés estava errado. João estava errado. Miller estava errado. A partir do testemunho de 1 ou 3, algo estabelecido. Então você sabe que a mensagem que você obteve da igreja, através de uma igreja morta, seja ela Sardes ou Laodiceia, ou a Laodiceia do tempo de Cristo, ou da igreja caída no tempo de Moisés, você sabe que há erros ali. Então, quando ele ensina uma mensagem que ele obteve de uma igreja da Laodiceia, que vai haver um decreto dominical literal, e que o tempo é cumprido aqui, todos diriam, ok, isso é muito bom. Mas o problema é meio errado. E o que está errado é o evento. Isso nos leva, contando a partir de hoje, 30 anos para isso acontecer. E como você sabe, nós chegamos no momento onde esse movimento está completamente dividido. Por causa dessa questão. De como que lês. Como você lê a Bíblia. E como que você lê o Espírito de Profecia, a inspiração. Agora, existem vários argumentos complicados. Mas nós deveríamos ver isso de uma forma simples e clara. Não é difícil de vermos. Existem muitos argumentos falsos que podem realmente basear essas questões. Você pode assustar as pessoas. Você pode chamar elas de nomes. Você pode fazer muitas coisas. Mas isso não ajuda com o argumento.
algo que nós deveríamos hoje saber nesse exato momento de tempo, que esses argumentos são muito mais complexos do que nós primeiramente percebemos. Existem muitas coisas que nós supomos que não são exatamente como nós achávamos que eram. São muito mais complexos do que nós achávamos que fossem. Eu vou te dar um exemplo agora. Se eu fosse te perguntar, o dragão, a besta e o falso profeta, nós sabemos disso. Apocalipse 16, verso 30. Verso 13. Se eu te fizesse essa pergunta 12 meses atrás, talvez 6 meses atrás, todos nessa sala dariam a mesma resposta. Eu espero que hoje, que pelo menos algumas pessoas deem respostas diferentes. Uma resposta diferente. Então, qual que é a resposta padrão que nós teríamos? Quem que é o falso profeta? Estados Unidos. Quem é a besta? O papado. E quem é o dragão? Satanás? Não, Satanás não é o dragão. Essa é uma guerra aqui na Terra. A ONU, as Nações Unidas. Então, isso é o que cada um aqui nessa sala acreditavam. Você vai para a revista O Tempo do Fim e é isso que você é ensinado. Eu vou te fazer uma pergunta. Vá para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Verso 1. Fala sobre uma besta. Essa besta, ela sai do mar. Nós estamos familiarizados com isso. Que fala sobre essa besta, suas atividades, seus trabalhos. Quando você vai para o verso 11, no verso 11 fala sobre uma segunda besta, uma outra besta. Compara essas duas bestas. Uma sai do mar e a outra ela sai da terra. Se eu fosse te perguntar, quem que é essa besta que sai da terra? Espero que todos dariam uma resposta, que seriam os Estados Unidos. Você pode ir para o Estudo de Profecia e ela confirma isso. É bem fácil de ver que é os Estados Unidos. Existem muitos símbolos aqui que te mostram isso. Então, no verso 11, vamos ler isso. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Então, esta besta, na última parte do verso, como que a besta é identificada? Como dragão? Então, Apocalipse 13, 11 fala quem que é o dragão. Quem que é o dragão? Os Estados Unidos. Não é as Nações Unidas. Diretamente do verso, eu não fiz nada com ele. Eu não fiz nenhuma aplicação, não mudei nada. Te fala diretamente. Uma vez que você identifica quem é essa besta, que é o poder do dragão, aqui diz que fala como dragão.
Então, se você for ver o que é o dragão, o primeiro lugar que você vai é Apocalipse 12. E o ponto que eu quero fazer é que a forma que a gente ensina essas verdades aqui não foi tirada da inspiração. Não da forma que você acha que é. E o que nós também não entendemos ou apreciamos é que o desenvolvimento da história, ao você ir através da linha de reforma, não existe absolutamente nenhuma evidência de que as Nações Unidas que existem hoje é esse poder do dragão aqui na profecia bíblica. Isso é algo que a gente fabricou. E da onde que a gente tirou essa compreensão, esse entendimento? Quem que nos ensinou isso? Quem que ensinou isso ao movimento a partir da revista O Tempo do Fim? Quem que escreveu essa revista? O irmão ancião Jeff Pippinger. Quem que ensinou a ele? A igreja. Tudo isso vem da igreja. A maioria dos conceitos e ideias que nós temos, quando chega no assunto de cumprimento, nós tiramos isso da igreja. E nós já demonstramos isso a partir de 2 histórias prévias de que a igreja está errada. Esse é o motivo que há uma divisão no nosso movimento hoje. Porque a gente parou de ter um entendimento sobre profecia da igreja e começamos a ter nosso entendimento a partir da inspiração. E quando você começa a fazer isso, você começa a encontrar respostas diferentes. Uma delas é que os Estados Unidos é o poder do dragão, não as Nações Unidas. Nós deveríamos estar atentos a isso. De que há uma luta, uma briga entre os Estados Unidos e a ONU. Você pode chamar de G7 ou G20 ou a ONU, Nações Unidas. Existe uma luta entre os Estados Unidos e como que interage com o restante do mundo. Agora, a igreja ensina de que os Estados Unidos e o papado estão em uma aliança secreta. Eles têm questões secretas um com o outro. A igreja ensina que existe um Papa negro, não a cor negra da pele, mas negro no sentido de mal. É um Papa secreto atrás das cenas. E ensina todas essas teorias, essas ideias. E nenhuma delas é baseada em fatos. Nós acabamos usando todas essas ideias que ainda estão vivas nas mentes e nos corações daqueles que seguem Future for America. E esse é o motivo que essa separação está acontecendo dentro do movimento. Porque nós chegamos num momento agora onde um exame profundo, preciso da inspiração nos diz que essas outras coisas estavam incorretas. Quando a gente pega essas histórias, esses 3 exemplos,
João, os 12 discípulos e Judas. Quando a gente vê a relação entre essas histórias diferentes, nós precisamos ter cuidado como que nós lidamos com elas. E eu vou te dar um exemplo. Tudo está baseado entre bom e ruim. Mateus 25. Você tem as virgens boas e as virgens ruins. Chamamos de sábias e tolas, boas e ruins. Agora vamos para uma outra história. Mateus 13. Mateus 13 fala sobre o joio e trigo. O que nós dizemos? Bom e ruim. Agora, é muito fácil, quando você vê bom e ruim, de dizer que eles devem ser a mesma história. Portanto, por acharmos que entendemos a parábola das 10 virgens de forma correta, bem, e desenvolvemos uma linha sobre essa história, o que nós fazemos é dizer que a história do joio e do trigo também pode se sobrepor na história das 10 virgens. E à medida que você começa a fazer isso, você começa a cometer erros. Primeiramente, a história da parábola das 10 virgens não é tão clara assim como a gente a torna. Novamente, nós já discutimos esse assunto. Segure esse pensamento. E eu quero colocar um outro pensamento em cima desse. Não sei como você chama isso em francês. Escala. Ou... escala. Quando você usa escala ou tamanho. Quando você começa a olhar em escalas, escala não é medida, não é isso. Então, eles não conseguem ter uma palavra para isso, mas eu vou explicar o que quer dizer. Para você estar certo que você tem uma teologia, uma doutrina correta, tem que ser aplicável em diferentes escalas. Então, a menor escala que você pode pensar é um indivíduo, uma pessoa. Então, você precisa ter um conceito ou uma ideia que pode ser aplicável a um indivíduo. Se é válida, então o mesmo conceito pode ser aplicável para 2 pessoas. E então, vai de um indivíduo. Qual seria o outro extremo? Todos. O mundo. Então, você precisa ter uma doutrina ou um conceito ou um teste que é aplicável para todos. Precisa ser capaz de escalar tanto para menor quanto para um maior. Então, isso que é uma escala.
Então, é a mesma doutrina em diferentes tamanhos, diferentes números. Então, a palavra que você está familiarizado é fractal. Então, o conceito de fractal é o mesmo de escala. É a mesma ideia, mas expressada de forma diferente. Então, a forma que nós entendemos fractais é uma linha de reforma que tem padrões de repetição. Então, quando nós falamos sobre a linha dos sacerdotes, é a mesma da linha dos 144 mil. Então, nós podemos dizer a linha dos sacerdotes é a mesma do que a linha do mundo. Você está familiarizado com esse conceito? Então, tem que ser aplicável para um indivíduo e algo mais lá para cima, maior. Então, esse é o motivo de as questões, os princípios que a igreja tem acabam sendo quebrados. Os modelos que nós ensinávamos no passado, eles não têm um peso, eles não aguentam o peso. Eles foram encontrados errados. Essas questões, elas parecem ser sutis. Deixa eu refrasear isso. Essas questões parecem ser óbvias, evidentes, mas elas são sutis. Quando nós vamos a histórias, nós precisamos ser cuidadosos de como nós aplicamos. Quando a gente chega a duas parábolas famosas, joio e trigo e as 10 virgens, nós precisamos ter cuidado de como nós a colocaremos em prática, como vamos aplicá-las. Então, a maioria de nós está familiarizado com a parábola, que a parábola das 10 virgens se cumpriram na história milerita. E no tempo de tardança, e o tempo de tardança é que data? 19 de abril de 1844. A maioria de nós deveria estar familiarizado com isso. Mas o problema depende qual escala é. Porque você também pode demonstrar que o período de tardança é 22 de outubro de 1844. Tecnicamente, 23. Então, nós temos 2 tempos de tardança na história milerita. Depende da escala. Então, se nós formos olhar para uma escala grande, de 1798 até o fim do mundo, o período de tardança seria 1844. Mas se você olhar para a história milerita, então o período de tardança seria o quê? Abril de 1844 e ali é outubro de 1844. Então, gostaria que nós víssemos que dependendo da escala, você acaba tendo 2 tempos de tardança. Então, nós precisamos ser cuidadosos em como nós abordamos essas histórias. Porque o período de tardança é diferente dependendo da escala. Agora, quando nós chegamos na história das 10 virgens, os mileritas,
Eles pensavam que eram as 10 virgens. É assim que eles ensinavam. Na sua história. Os últimos 6 meses de 1844. Mas em Primeiros Escritos, página 56, 55, Ellen White vai dar uma versão diferente do período de tardança. Então, o período de tardança pode ser coisas diferentes. E pode ser aplicado a diferentes grupos de pessoas. E isso apenas com uma parábola. Então, quando isso começa a chegar a diferentes parábolas, nós precisamos saber como lidar com elas. No nosso movimento, desde 2016, os próximos seguintes anos, quando o assunto de Mateus 13 chegou à tona, o que muitas pessoas fizeram é que eles começaram a usar essa parábola e aplicaram a este movimento. E quando eles fazem isso, você acaba chegando a respostas estranhas. Começam a ver que essas respostas elas não se encaixam na realidade. O que quer dizer que você está fazendo uma aplicação errada. O que nós estamos fazendo ao invés disso é começar a manipular a informação, as datas. Nós falamos sobre isso durante o intervalo do almoço. E eu já tive essa conversa vez após vez com as pessoas. O que nós precisamos parar de fazer é manipular e torcer a informação. E nós temos um mau hábito de fazer isso. Esse é o motivo que estamos numa situação hoje que muitas pessoas tiraram uma doutrina de um cumprimento da igreja, que seria um entendimento literal do decreto dominical, e você continua se apegando nisso. É o mesmo problema, a mesma questão. Então, se a gente for para Mateus 13, verso 24, fala sobre uma parábola do joio e do trigo. São 7 versos. Agora, Ellen White faz um comentário dessa parábola em Parábolas para Jesus, capítulo 4. Antes de irmos nesse verso, eu quero desenhar uma linha. Essa é uma linha que todos nós estamos familiarizados. Foi tirado de inúmeros versos bíblicos. É o modelo da agricultura. A razão por que o modelo da agricultura é tão importante de entendermos é porque nós encontramos aqui em Apocalipse 14. Quando chega na questão da mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. O que nós começamos a ver depois que essas mensagens foram dadas é a colheita. Então, a primeira coisa que você sabe quando nós começamos a lidar com o modelo de agricultura, ao olharmos o entendimento básico de Apocalipse 14,
Quando que a colheita começa a ser discutida? Qual que é a sequência? Primeira mensagem angélica. Segunda mensagem angélica. Terceira mensagem angélica. Então o quê? Colheita. Então a colheita começa após o quê? Após a terceira mensagem angélica. Então a terceira mensagem termina o seu trabalho. Então o que acontece? Começa a colheita. Eu tirei isso diretamente de Apocalipse 14. Eu não manipulei, não mudei nada. É fácil ver que a terceira mensagem termina e então começa a colheita. Então eu quero te perguntar, o que esse movimento ensinou por muitos anos de que a terceira mensagem angélica continua na história da colheita? Porque é isso que nós ensinávamos. E numa leitura básica da inspiração, a gente consegue ver que isso é errado. E a razão é: nós tiramos toda essa má informação através do nosso contexto da igreja, dentro da igreja. Eu falo nós, na verdade, eu e você, nós ensinamos, pegamos do primeiro mensageiro, dessas ideias falsas que nós pegamos da igreja. Então é importante que você veja isso. Não demora muito para demonstrar de que a terceira mensagem termina antes que a colheita comece. Porque se você não entende isso, você não consegue ler a inspiração de forma correta. Então, quando a gente vai para Primeiros Escritos, página 180... 118, Ellen White fala que o trabalho fiel do segundo anjo é para selar e atar. Você não pode pegar uma citação do Espírito de Profecia que diz selar e atar. Pense se você sabe o que isso significa. E trazer para a história da colheita, onde os maços são unidos. Você não pode manipular a forma que isso acontece. Você precisa usar as citações diferentes uma da outra. Você não pode combiná-las de uma mesma forma. Nós fazemos isso vez após vez. E esse é o motivo que nós cometemos esses erros. Então a gente tem aqui a linha da agricultura. Nós temos o arado, a chuva temporã, temos a chuva serôdia e a colheita. Nessa linha da história, seria 1989, decreto dominical, 11 de setembro, fechamento da Porta da Graça e o segundo advento. Então, isso seria um entendimento básico de uma linha de reforma.
E é assim que Cristo explica isso nessa parábola. Nós sabemos o que vai acontecer nessa história. Tem bastante informação que nos ensina isso. Isso é o tempo de angústia de Jacó. Então, o tempo de angústia de Jacó. Também as 7 últimas pragas. Então, a gente sabe alguma informação sobre essa história. Nós sabemos que essas pragas são mundiais. Então, se você for para a parábola, Mateus 13. Quando Cristo começa a explicar, ele vai falar o seguinte, verso 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, nós temos um campo. E quando nós começamos a pensar sobre esse modelo da agricultura, que história é essa aqui? Esse é o arado. Do quê? O que você ara? Você ara campos. Então, o campo, no verso 24, é a história desse campo. Agora, esta parábola, em que marco ela começa? Começando no verso 24. Qual que é a primeira atividade? Semear. Então, semear começa aqui. Então, Mateus 13. Não começa no início da nossa linha, mas nesse marco ali. Então, você precisa ir em outras passagens bíblicas para chegar a isso. Fala sobre um campo. Então, esse campo que foi preparado tem plantas para sementes que vão crescer, que vão estar maduras, e então a colheita é feita. Então, nós temos um campo aqui. Então, essa é a história de um campo até o fim. Então, quantos campos tem aqui? Um campo. Quantas plantas? 2 tipos de plantas em um campo. Simples. Você vai para o verso 38. Mateus 13, 38. Cristo vai te dizer que campo é este. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ele é bem claro que o campo é o mundo. Então, no mundo, começando em 1989, existem 2 tipos de plantas. O trigo e o joio. Fácil de ver. Agora, essas 2 plantas são colocadas no campo por 2 homens. Verso 24. Um homem semeia boa semente. Ao uma pessoa pensar, é a forma que ela se comporta. A forma que ela pensa é a forma que ela se comporta. Então, se você semeia boa semente,
Que tipo de homem você é? Você é um bom homem. Bons homens semeiam boas sementes. Verso 25. O inimigo do homem vem e ele semeia o joio. Então, se o primeiro homem é um bom homem, quem que é seu inimigo? Deve ser o oposto. Você tem um bom homem e um mau homem. Um semeia boa semente e o outro, então, deve semear uma má semente, que no verso fala, chama de joio. Então, você tem 2 tipos de plantas num campo. Então, esse bom homem no verso 24, quem que ele é? Se você for para o verso 37, te diz. Verso 37, ele respondendo disse-lhes que o homem que semeou a semente é quem? É Jesus. Então é claro. Verso 24. Verso 25, quem que é o inimigo? Se você for para o verso 39, te diz: o inimigo que semeou é o diabo. Então, nós estamos claros nessa questão. Nesse planeta Terra, em 1989, Deus começou a preparar a Terra. Quando Ele prepara a Terra, então 2 homens vêm, Cristo e Satanás, e eles plantam na Terra 2 tipos de plantas. Nós chamamos de joio e trigo. Boa semente e má semente. A boa semente seria os filhos de Deus. Como que nós sabemos disso? E nos diz isso no verso 38. O campo é o mundo. Quem que é boa semente? Os filhos do reino. Que reino que é este? O reino dos céus. Ou os filhos de Deus. Quando você vai para o verso 25, o inimigo é Satanás. Ele semeia joio. O que é um joio? Você vai para o verso 38, que te diz: e os joios são quem? Os filhos do maligno. Os filhos de Satanás. Então, vamos resumir. O problema do joio e do trigo é que está lidando com o assunto do mundo. E nesse mundo, 2 grupos são plantados. Os filhos do reino de Deus e os filhos do reino de Satanás. E o que deveria acontecer? Eles crescem juntos até o fim do fechamento da porta da graça. Até o fechamento da porta da graça. E o que acontece no fechamento da porta da graça? Nossa colheita começa. Agora, eu não quero adicionar muita informação aqui. Mas o que nós sabemos é que o terceiro anjo termina seu trabalho aqui. Nós tiramos isso de Apocalipse 14. A gente pode ir para o Espírito de Profecia e ver a mesma coisa. Então, quando a gente começa a falar como que essas plantas crescem, nós sabemos que é a chuva que faz elas crescerem. Você sabe que a chuva é o símbolo do Espírito Santo, mas também é um símbolo desses anjos e a mensagem que eles dão. Então, o terceiro anjo,
O seu trabalho é terminar o desenvolvimento da planta. Que planta? O trigo e o joio. O propósito é desenvolver os dois. Uma vez que o terceiro anjo termina esse trabalho, então começa a colheita. Portanto, nesse mundo, 7 bilhões de pessoas, umas fazem parte do reino de Deus e outras fazem parte do reino de Satanás. Ambas crescem juntas até o fechamento da porta da graça. Então, o trabalho de separação começa. Se você fizer um estudo das pragas ou do tempo de angústia de Jacó, você verá isso. Então, a gente discutiu o assunto de escalas, que tem que ser aplicada ao mundo, para um grupo de pessoas, para um indivíduo. Então, nós estamos lidando com uma grande escala aqui. O assunto do mundo. Então, Ellen White, ela vai dizer que isso aqui é bom. Tá tudo certo. Mas nós queremos lidar com essa parábola através de uma forma diferente. Através de uma escala diferente. Através de uma fractal diferente. Ela nos diz isso no livro Parábolas de Jesus, página 70. Vamos olhar. Parágrafo 2. No parágrafo 1, ela vai citar o verso 24 a 26. Então, ela fala o seguinte. O campo, disse Cristo, é o mundo. Então, ela acaba de repetir o que a gente acabou de falar. Mateus 13, 38. Então, ela diz algo importante. Precisamos, nós que estudamos, nós precisamos entender isso como significativo da Igreja de Cristo no mundo. O que é isto que ela diz? Esse isto. Isto que ela está se referindo, eu não sei se você tem na sua frente. Você sabe o que isto é? Então ela diz isto. A palavra isto. Eu acho que alguém falou a resposta aqui. Que a palavra isto é o campo. Este é Cristo. E aqui é Ellen White. Ela diz que o campo é o quê? É a igreja. Vamos ler isso de novo. O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da Igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens. E essa obra é executada pela igreja. Então vamos parar aqui. Então eu quero que a gente veja o que Ellen White está fazendo. Ela está usando a mesma parábola e ela está aplicando não para o mundo, mas para a igreja.
Quando nós analisamos o que ela está fazendo, nós devemos manter a mesma estrutura, esse modelo de agricultura. E nós precisamos entender como aplicar o que ela está fazendo. E ao invés de fazer isso, nós precisamos entender este modelo de forma clara. Nós temos os sacerdotes, levitas e netineus. A relação entre eles. Quando nós começamos a pensar sobre Mateus 13 como o campo sendo a igreja, a razão por que muitos têm isso de forma errada é porque o que eles fazem? É pegar Mateus 25. Eles pensaram que entendiam isso e pegavam essa parábola e colocando no topo desta. E você não pode fazer isso. É perigoso fazer isso com a parábola em si, porque tem aplicações diferentes. Tempos de tardança, ou em outubro, ou em abril. Dependendo da fractal, da escala. Então, quando nós começamos a falar sobre Mateus, capítulo 13, que a gente já fez isso em fractal, porque vai do mundo à igreja, o padrão deve ser o mesmo. E o que nós precisamos entender é o que isso significa para nós. E esse é o motivo porque muitos fazem aplicações erradas sobre isso. Então, a gente vai fazer uma revisão para tentar ver como que nós deveríamos aplicar esta parábola. Não quando chega a nível do mundo, porque isso é bem claro. Está falando sobre o tempo de angústia de Jacó e as 7 pragas. Está falando dos anjos que atam, né, no segundo advento. Os anjos que cortam. Então, essa parábola que Cristo está fazendo, como Cristo está fazendo, e nós precisamos entender a forma que Ellen White aborda essa parábola. Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos e te louvamos pela sua bondade. Ao lidarmos com a sua palavra, é muito frequente cometermos erros. Nós temos ideias pré-concebidas. Nós temos modelos que acabam sendo incorretos. Ajude-nos a sermos capazes de reconhecê-los. E quando virmos que eles estão errados, nos ajude a entender como deveríamos corrigir esses maus entendimentos. Nós oramos pelas tuas bênçãos para sermos capazes de fazer isso. Nós oramos por essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.